vai ser uma experiência sobrenatural, viu, querido? Eu queria agradecer a participação de uma espécie de extinção alvirrubro, Danilo, está aqui conosco. A gente está quase acabando, mano. Não tem mais time no Nordeste não, viu? A gente está virando paraibano, não tem nada contra os paraibanos, mas os times de Pernambuco estão ruins, viu? Esse é o pior de todos. Glória a Deus, queridos. Vamos lá? Quem está vendo aí o que é que nós estamos vendo para o ano de 2022? O verme. Sabe, queridos, Deus falou comigo esses dias. Rosinha pensou que eu estava dormindo no culto, mas eu estava tendo... Se eu estou dormindo, eu digo que estou dormindo não, Rosinha. Foi Deus que falou comigo uma coisa aqui. E eu tive uma percepção no Espírito, Deus falando coisas comigo. Parecia que eu estava dormindo mesmo, irmão, porque foi uma visão assim. Não é normal acontecer comigo não, mas aconteceu, amém? E eu queria embasar essa palavra sobre governo na nossa vida no ano 2022. Eu queria trazer alguns versículos para que a gente pudesse sustentar sobre o que a gente vai falar hoje, amém, queridos? E eu vou falar rápido essa primeira parte, para que a gente, se quiserem anotar, ou se vai estar gravado depois no YouTube, vocês podem ver, amém? Mas nós vamos ganhar, porque a gente não pode acabar o culto hoje de 1 hora. Minha mulher hoje está descansada, porque ela fica me mostrando a hora, mas hoje eu tenho que acabar de meia-noite, porque senão não dá, né? A gente celebrar o ano novo, já até o Luca Martini, que esteve aqui com a gente, estava celebrando lá, 2 horas atrás, o ano novo na Inglaterra, né? Então, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: daí por diante, passou a Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 1, diz assim também: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, há alguns que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém, queridos? João capítulo 19, versículo 11 diz: respondeu-lhe Jesus. Tem gente que ainda está abrindo Mateus, eu já estou em João. Mas, como eu falei para vocês, eu estou só embasando, vocês veem que está na Bíblia mesmo, que não é mentira nem invenção minha. João capítulo 19, versículo 11 diz: respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Amém, queridos? O que eu estava falando e que esses versículos se relacionam, fala sobre o entendimento de quem era Jesus, independente das circunstâncias que ele estava passando, independente de se ele estava sendo julgado ou inquirido pelo Pôncio Pilatos. Não importa o que ele estava fazendo, se ele estava anunciando o Evangelho, ele estava anunciando as boas novas, o reino de Deus. E nós muitas vezes, sabe, queridos, eu acho que vai ser engraçado no arrebatamento, é capaz de eu ficar, viu, irmão? Diga misericórdia, mas eu vou dar uma risada, porque vai ter crente que vai ter medo do arrebatamento. Você conhece algum crente que tem medo de arrebatamento? Mas sabe o que é isso? É crente amando o mundo. Ninguém nunca viu não um crente que ama o mundo. Crente que ama o mundo. Mas você entenda uma coisa: o seu reino não é na terra. E de fato você aqui é chamado de forasteiro, peregrino. Isso aqui não te pertence. Nós somos embaixadores de um outro reino. Quando o Pilatos inquiriu Jesus, Jesus disse: meu reino não é aqui, meu reino não é na terra, meu reino é no céu. Mas tem crente que não entende a realidade de quem ele se tornou em Cristo Jesus. Nada de mal, eu não sou religioso, nem sou puritano, ao ponto de dizer que não gosto das coisas que nós temos. Existem coisas maravilhosas. O céu aqui na terra, para mim, é Orlando. Eu amo aquele lugar. Quem não foi, deveria ir. Mas eu não tenho nada contra. Eu não sou legalista, não sou puritano, dizer que nós temos que... Não, nada disso. Amém? Eu não estou querendo dizer a vocês que existe um legalismo, que nós temos que... Não temos que apegar a nada, não. As coisas boas são prometidas para os filhos. De fato, o Salmo 23 fala que Ele vai preparar uma mesa para nós.
E nós temos várias promessas em Cristo sobre termos uma vida de filho. Uma vida de filho em que o pai, ele tem condições de dar o melhor para o seu filho. Então nós entendemos que nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Mas não sou contra isso, mas o que nós não podemos, e a oração de Jesus foi: Pai, eu não peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas os livre do mal. Você tem que entender que você está aqui com uma missão, com um propósito, que você vai passar e você vai colher aquilo que você plantar. Existem muitos favores de Deus à disposição de nós, a partir do momento que nós nos habilitamos. Quanto mais você abana, mais calor você fica. É melhor fazer de conta e mentalizar: está gelado, está gelado, está gelado. Eu como picanha dizendo que é alface, por isso que eu não engordo. Fica a dica, viu, Lúcio? É uma boa ideia. Mentaliza que é alface, que não engorda, ou então chuchu. Então, nós temos que entender que Jesus, quando ele veio com um propósito, com missão, ele sabia o que é que ele estava fazendo. E ele sabia em que ele estaria implantando um novo reino. Nós conversamos alguns cultos atrás do Natal, e nós falamos sobre a ideia de que ele veio fazer uma contra-revolução no que existia uma revolução. O homem perdeu através do pecado, mas Cristo foi e resgatou aquilo que o homem havia perdido. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Eu sei que comeram alguma coisa antes de vir, ou estão tudo com fome? Não, estão tudo com fome, vai ter a ceia ainda. Então vamos pegar juntos, vamos entender. Jesus, ele veio mudar a perspectiva do homem sobre o reinado que existia na terra. O povo judeu era oprimido, era dominado, ele era escravizado, entre aspas, porque existia um governo que cobrava impostos abusivos. Eles maltratavam de uma forma absurda o povo judeu e dominavam aquele povo. Mas Jesus, ele veio estabelecer uma nova ordem. E essa nova ordem, ele veio trazer a nós a ideia de que o governo é nosso. Sabe, queridos, existem áreas da igreja, existem áreas em que a igreja ela recuou e deixou as coisas acontecerem. Nós nos trancamos em 4 paredes, abrimos mão do governo que Deus foi nos dado. Eu acho que você viu comigo, um dos últimos foi Mateus 28, 18, o ID de Jesus, eu não li, mas o Mateus 28 existe uma ordenança de Deus para a igreja, ide por todo mundo, e ele também nos delega toda a autoridade que foi dado a ele, e foi dado à igreja. Diga amém. Essa autoridade é sua, esse governo é seu. Nós, no 2022, nós vamos dizer: se Deus quiser. Não, Deus quer. Deus quer. Deus pode, Deus faz. E assim vai acontecer. 2022 é o ano do que você assume o governo da sua vida. 2022 é o ano em que as coisas e as circunstâncias não te dominarão, e você não se deixará ser dominado por mais nada. Porque você entendeu quem você é. Você veio entender o que Cristo fez naquela cruz, no Calvário, por você. Que ele resgatou aquilo que lá em Gênesis, capítulo, acho que é 1 ou 2, ele delega ao homem: domine, sujeite. Então existia uma autoridade constituída por Deus e delegada ao homem, em que nós perdemos, mas que Cristo Jesus naquela cruz nos resgatou e nos devolveu essa autoridade. Por isso que nós, neste ano de 2022, estaremos estabelecendo o nosso governo. Sabe, queridos, o Marco Aurélio, ele não pôde vir porque ele estava com a sogra, foi rompendo com a sogra, é professor de física. Mas existe na física as ondas de frequência. Você conhece? Tem algum maluco aqui que conhece falando sobre onda de frequência? Conhece? Um maluco ali conhece? Mas existem ciclos, existem estações na Terra estabelecidas por Deus, e algumas não, mas existem ciclos, existem frequências em que nós começamos. Se você parar para pensar, a igreja ela avançou muito ao ponto da Inquisição, em que ela controlava os governos, mas daí veio o contrário, aí a onda foi lá e
nós nos omitimos de tudo, e hoje nós sofremos as consequências da omissão da igreja na política. Tem crente que ainda diz que política e crente não se mistura. Não se mistura se o crente for safado, como a minha mulher chamou na época. Se o crente for safado, não deve se misturar mesmo não, porque senão ele se perde. Mas um crente, que sabe que é crente, ele não pode estar fazendo coisa errada não, filho. Porque ele não precisa estar na política para estar fazendo coisa errada não, meu. Então, na áreas como a política, como a economia, como as universidades, você sabe que as maiores universidades do mundo foram construídas por cristãos? Harvard, Princeton, várias universidades inglesas também, conhecidas mundialmente, foram estabelecidas por cristãos. Porque a cultura, a educação, a economia, todas essas coisas, nós influenciarmos e governarmos junto. Porque esse sempre foi o plano de Deus para a nossa vida, governo. Sabe, queridos, quando nós somos chamados de igreja, um dos sentidos de igreja é chamado para fora, mas na Grécia, eclésia, um dos sentidos de eclésia era uma assembleia em que todos iam para fora, para definir e governar tomar decisões sobre aquela cidade, ou sobre aquela região, ou sobre determinado assunto. Então, quando ele disse, olha, você é igreja, você é eclésia, ele está dizendo, olha, você tem que estar nos lugares governando com as pessoas, você não vai ser o dono da razão. Nós temos que ter também o entendimento que o livre-arbítrio pertence a todos, e nós não vamos empurrar goela abaixo a nossa crença, mas nós vamos respeitar os outros como seremos respeitados. O que falta é a igreja entender que ela tem que estar dentro dessas situações. Sabe, eu fico pensando como vai ser maluco os próximos Jogos Olímpicos. Porque vai ter homem que quer ser mulher, que quer jogar com as mulheres, e tem mulher que vai querer ser homem. Como é que vai ficar essa história? Recuamos muito, queridos. E Deus ali falando comigo naquele domingo, disse, olha, é tempo da minha igreja tomar o lugar dela de volta. Porque não é mais tempo de recuarmos, queridos, é tempo de avançarmos. Então nós temos que estar os melhores economistas envolvidos cristãos, nós temos que ter os melhores professores cristãos, nós temos que ter todas as nossas áreas da economia, sociologia, filosofia. Queridos, a ciência, ela veio para provar que Deus existe e que Deus é verdadeiro, nunca conseguiram provar, nada contrário. Mas nós achamos, por ignorância, que o conhecer e o saber do homem é prejudicial à sua fé. Não, pelo contrário. Quando você estudar e pensar um pouco, se você olhar para fora, você vê Deus trabalhando. É impossível ser coincidência. Se a terra fosse meio centímetro para um lado, não existia. Se fosse meio centímetro para o outro, não existia. Então ela está no perfeito lugar onde ela deveria estar. Cara, que coincidência do caramba. Se ela estivesse 1 quilômetro perto do Sol, estaria assim. Se ela estivesse 1 quilômetro mais distante do Sol, estaria assim. Cara, foi tudo extremamente planejado. Então, se você olhar para fora, do ponto de vista macro, é impossível ser coincidência. E quando você olha para dentro, funcionamento do homem como ser humano, é impossível você achar que é coincidência. Quando nós vemos o corpo funcionando como um conjunto de órgãos independentes e ao mesmo tempo dependendo um dos outros, é impossível, querido, você não crer em Deus. Mas nós levamos na nossa ignorância, ausência de conhecimento no sentido de ignorância, a nossa ausência de conhecimento em determinados assuntos, achou melhor, não vamos sair daí porque isso não é de Deus. Sabe, querido, tudo que Deus fez é bom. E o diabo, ele não veio criar nada. Tudo que Deus fez é bom. Então nós temos que entender que em 2022 Deus está te chamando para uma nova estação. Deus está te convocando, dizendo, filho, venha ser quem eu quero que você seja. Sabe, nós cremos e nós temos uma cultura, infelizmente, muito forte ainda no nosso país, de achar engraçado as coisas do político. E durante um tempo a televisão foi invadida. Você não acha um absurdo? Nós temos 40% da população do Brasil, nós não temos um canal cristão aberto. Temos esses locais, mas não temos um poder que tem essas outras grandes emissoras. Porque se você fizer uma conta, somos 40% da população.
Nós deveríamos ter um canal forte, brigando com os primeiros, porque são 40% da população. Mas sabe o que acontece? Nós fizemos um lançamento, tivemos um pré-lançamento, a empresa nos ofereceu e a gente passou para a nossa liderança e diretoria um filme chamado Nome do Pai, como é o nome do filme? Tira a máscara, não consigo, não lembro do nome não. Nós fizemos se eu não me engano, Em Nome do Pai, né? Alguma coisa assim, sobre paternidade, um tema bem abordado, muito bom filme. Nós vamos passar ele aqui em janeiro, para toda a igreja, vai ser uma sessão de pipoca. Mas quando você vê esse filme sendo lançado na sociedade, ele não atinge 1%, 2% da população, enquanto que uma aranha bate quase 90%. Faz uma conta aí, tem alguma coisa errada. Tem nego que está pulando no terreiro do outro. Porque deveríamos nós privilegiarmos, levarmos nossos filhos. Rapaz, olha, se você vê esse filme falando sobre fraternidade, fantástico. Numa sociedade que nós dizemos hoje que os filhos estão perdidos porque os pais estão perdidos. Hoje a gente vive uma sociedade de filho perdido por conta de pai perdido. A sociedade hoje é uma realidade isso. Os filhos estão perdidos, os pais estão perdidos, e a igreja vai no mesmo caminho. Por quê? Porque a igreja fechou-se para entender que precisa ser quem ela foi chamada para ser. Nós somos chamados para fora, nós somos chamados para estar em todas as áreas em que Deus nos chama para colocar. Mas nós chegamos um político e nós começamos, está roubando também, e o cara não pode trocar de carro, não, já está roubando também, e já está falando também. Sabe, queridos, eu troquei de carro aqui e o carro tive que ofertar para a igreja. Eu comprei uma Sportage preta, e o povo começou, o vizinho aqui, ele não está sendo transmitido, dizer, você está ganhando bem na igreja, assim, irmão, isso aqui foi trabalho, a igreja não está me pagando é nada. Porque nós criamos essas ideias, mas como o mundo pensa, a igreja pensa. A igreja pensa que para ele crescer, o outro tem que diminuir. E se o irmão começa a prosperar, você começa a estar orando para dizer, rapaz, esse cara está fazendo alguma coisa errada, não é possível. Mentalidade de perdedor, mentalidade pecaminosa, mentalidade de mundo. Porque não tem uma ideia de que ela foi chamada para o quê? Governar. Então nós temos que perceber, queridos, pelo Espírito hoje, porque nós temos alguns princípios que eu estabeleci aqui e escrevi para nós. E o primeiro princípio, para que você exerça o que Deus tem para a tua vida, Deus não trabalha com fada madrinha, irmãos. Diga que pena, porque tem muita gente que queria mesmo, que fosse feito fada madrinha, pirlim pim pim, e acontecia na minha vida. Não. Muitas vezes você pensa que Jesus é algum gênio da lâmpada, que você, por orar mais ou por orar menos, ou por jejuar mais ou jejuar menos, por você ficar de joelho ou então se martirizar, ele vai fazer as coisas para você. Mas não funciona dessa forma. Porque quando ele foi naquela cruz e ele morreu, ele disse, tetelestai. Ele disse, está feito. Olha, Pai, o que cabia a mim, eu fiz. Agora é com quem? É com a igreja. Então o governo, ele já está disponível mais de 2000 anos para nós, queridos. O que é que falta? É a gente tomar posse daquilo que Deus já nos deu. É a consciência de filho, é a consciência de que você é um vencedor, querido. Não é porque eu estou dizendo, não porque é uma modinha gospel, não porque nós somos da prosperidade, não. É porque você, em Cristo Jesus, é mais que vencedor. Não sou eu que digo, está escrito. Nós somos mais que vencedores. Então vencedor é um cara do mundo que se esforçou muito. Um filho, ele é mais do que vencedor. O que falta? Nós fazemos a nossa parte. E uma das coisas que eu listei algumas coisas, eu vou começar a falar para você. A primeira coisa que você, e a frase que Deus me disse naquele dia que eu tive aquele cochilo lá no pregação de Rosi, ele disse para mim, se deixe ser governado para que você possa governar. Diga, eita, é forte, cadê Laurinha? Se deixe ser governado para que você
governe. É um princípio de Deus estabelecido por Ele. Ah, mas eu vou ser dominado por homens. Não, o primeiro domínio e o governo que você tem que deixar ser exercido na sua vida é da pessoa do Espírito Santo que habita em você. Então você tem que entender que hoje você tem que deixar de ser governado por Ele. O Espírito Santo, ele vai te conduzir. Ele é nosso ajudador. Ele nos vai levar, Ele vai nos dar livramento, Ele vai nos dizer, não é bem assim não, escute seu marido abençoado. Uma mulher nunca escutaram isso não, Espírito. Estão precisando escutar mais do Espírito. Com certeza ele já disse isso. Os homens têm que dizer pelo menos amém, bicho, para não ficar nesse estreito sozinho. Não, fica eu nesse estreito, vocês estão me ajudando não. Se deixe ser governado. Ou seja, para que você governe, você tem que ter a condição de ser filho. Mas olha, filho não é aquele banho nas águas que você toma na piscina, não. Ali é uma das atribuições em que Deus pede a você como filho de obediência. O que faz filho é seguir os ensinamentos do que Ele te disse. É ser quem Ele quer que você seja, independente das pessoas estarem olhando ou não. Porque quando você faz o que as pessoas estão olhando, aí é o fariseu. Quando o fariseu é que gosta de fazer quando os outros estão olhando. Então aquela cara de santidade, aquela cara de quem está jejuando, aquela cara que está orando, quando os outros estão vendo, é o fariseu que faz isso, não o filho. O filho se alegra, o filho celebra, o filho está contente, porque mesmo em determinadas situações, ele sabe quem é o pai, ele sabe quem cuida dele, ele sabe que o pai vai conduzi-lo para um lugar que esteja melhor do que a situação dele hoje. Então você precisa começar a deixar ser governado pela pessoa do Espírito Santo. E aí eu quero deixar claro, não é porque a pessoa ora em língua que ele tem o Espírito Santo, não. Todos os que receberam Jesus como Senhor, ele é batizado no batismo de Jesus e o Espírito Santo vem fazer morada nele. A oração em língua é uma evidência da presença do Espírito, mas não quer dizer que se a pessoa não ora, ela não tem. Então não julga as pessoas, não, porque ele não ora nem em língua, não pode ser diácono. Então começa a entender o governo que Deus tem para a tua vida. Começa você sendo governado. Porque você tem que aprender a ser governado. Aí é onde a gente começa a entender outra coisa. Nós precisamos ter autogoverno. Não é governo do alto lá de cima não. Esse foi o primeiro. É alto de você ter que governar-se a si mesmo. Porque se você não controla você mesmo, aí a gente vai abrir lá em Tiago, abre em Tiago lá. Está muito forte, Laurinha? Tá? Eu vou diminuir um pouquinho, senão o povo não rompe ano. Tiago, capítulo, acho que é o 2, deixa eu ver aqui. Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Sabe, queridos, muitas vezes as coisas em que nós queremos colher como governantes, está relacionado primeiro de como você se governa. Quem é a tua boca? Quem é você quando não está na frente daquela pessoa que você é da igreja? Ou quando você se junta com aqueles seus amigos para falar? Você acha que o Espírito Santo sai naquela hora? Você acha que ele não está vendo aquilo que a pessoa fala? Sabe, queridos, ele fala mais na frente. No próprio versículo 3. No capítulo, versículo 14, ele diz: se pelo contrário, tendo vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Diga misericórdia. Pensa duas vezes.
exerce um autocontrole sobre o que você fala. Se você entendesse o poder que existe nas palavras, se você entendesse o poder disponível através do que você fala, você falaria só as coisas corretas. E você exerceria um governo muito maior do que você já exercita hoje. Então, precisamos ter o autogoverno. Precisamos começar a governar quem nós somos. Como eu posso te dar uma grande responsabilidade se a pequena você não está sendo fiel? Como podemos alcançar altos patamares em Deus de responsabilidade? Olha, eu queria ser isso. Tem tanta gente que gosta Vou dar uma dica. Olha, você que gosta muito de carro de igreja, não queira não, porque quanto mais você quer, mais Deus tira de você. Porque Deus gosta dos doidos. Olha um falando aqui com o microfone. Ele usa as coisas malucas desse mundo para confundir os sábios. Porque ele olha e aquela pessoa diz, aquela pessoa ali, ela não teria condições nenhuma de estar em uma igreja com 400 pessoas, 500 pessoas. Só pode ser Deus. O autogoverno. O autogoverno. Eu controlo minhas emoções. Eu controlo o que eu estou pensando. Sabe, querida, assim como você crê, assim você é. Assim como você fala, as coisas vão acontecer. Assim como você processa. Sabe, querida, a pior coisa do mundo é você começar a crer na coisa errada e você tomar decisões com base naquela coisa errada que você creu. Por quê? Porque você não teve um autocontrole. Você começou a pensar em coisas, começou a tomar decisões e começou a agir com base numa mentira. E uma mentira em si, ela não se sustenta, porque não há mentira que não seja revelada. Então nós temos que pensar que nós temos que ser controlados por Deus, temos que ter autocontrole das nossas emoções. Sabe, o pastor Humberto fala muito, não tome decisões em momento de pressão. A pressão é um péssimo conselheiro. É um péssimo conselheiro. A ira, a amargura, o ciúme, a raiva, são péssimos conselheiros. Precisamos controlar os nossos sentimentos. Porque é fácil você conhecer uma pessoa, ela está governando a vida dela. Quando você conversa duas coisas com ela, então quando acontece alguma coisa, e você vê uma atitude que você não esperava daquela pessoa. No trânsito, ou na igreja mesmo, ou numa relação de amigos jogando dominó. Quer ver com a carne no dominó? Não, você está roubando, não. Começa aquela confusão no jogo de futebol, então, irmão, misericórdia. Dá aquelas entradas no outro irmão, e se tiver raiva dele, né, de alguma razão, aproveita o futebol para jogar no time contra e pega logo o coitado do pastor, né? Mazinho está aí, Mazinho joga bola, Mazinho é goleiro. Mas sabe, queridos, precisamos ter autocontrole sobre a nossa vida. Para que nós possamos governar, nós precisamos ser governados, nós precisamos governar nós mesmos. Porque se eu não governo a minha vida, como é que eu vou querer governar outras coisas maiores? Eu não tenho controle das minhas finanças, eu não tenho controle das minhas emoções, eu não tenho controle das minhas tentações. Sabe que todos nós somos tentados, mas precisamos aprender a lidar com isso no dia a dia. Porque as tentações fazem parte do processo. Porque vai existir sempre. Olha, no Éden, que foi o local onde Deus preparou perfeito para o homem e a mulher viver, existia um ponto de tentação ali. Existia um lugar onde o homem tinha a decisão dele fazer o que não agradava a Deus. Então sempre vai existir na tua vida uma opção. Eu era viciado em sexo, não sou mais. Vai aparecer outra coisa que vai te tentar. Eu era viciado em droga, não sou mais, mas vai aparecer outra coisa para você ser tentado. Porque vai fazer parte da vida do homem o confronto com o desejo da carne. Então nós precisamos entender e crescer nisso. Eu preciso aprender a lidar com as tentações, eu preciso aprender a lidar com aqueles irmãos facciosos. Eu preciso entender que existem pessoas doentes. Você vai numa UPA agora,
Na restauração, por exemplo, que é pior, vai ter um agente lá, uma pessoa com SH20 e N30, que já vai aí mais ou menos, e a 89ª dose de reforço, que um deles acerta, não vai precisar mais, né? Mas você vai lá e tem uma pessoa com uma gripezinha, e vai ter uma pessoa que perdeu metade da cabeça, vai chegar lá, tem uma outra pessoa sei lá, uma madeira no meio, feito aqueles filmes de terror, uma faca na cabeça. Então você tem que entender que no hospital existem pessoas com processos diferentes, e eu tenho que entender que o processo dele não pode me machucar. Ei, eu me blindo, porque hoje você entra numa relação, sabe, já apaixonado. E na igreja nós temos que entender que nós não podemos entrar assim em relações. Faz parte do amadurecimento. Olha, eu ando e eu seguro. Nós temos, cristiano, a gente tem qual é o nome? É closet, né? Em casa, e é bem apertadinho. E eu, toda vez que vou trocar de roupa lá, ela entra. Você está invadindo meu espaço. Ela gosta que só ela balança na cabeça. Se você está invadindo meu espaço, eu preciso de espaço. A gente precisa dizer isso aos irmãos na igreja. Porque tem irmão que não tem semancol. Aí você anda com uma pomadinha de semancol e passa na cabeça deles. Fala, você está invadindo meu espaço. Gosto muito de Sandra. Sandra é muito sincera, muito madura em relação a essas coisas. Chega o irmão dar uma profetada para ela, só irmão, não recebo não. Eu vou analisar, vou botar na gaveta ali. Mas nem tudo que o povo está, assim diz o Senhor, a terra é plana. Rapaz, há controvérsias. No mínimo você tem que dizer isso. Irmão, eu vou receber a palavra que você deu, porque a gente não pode estar julgando o profeta, mas nós temos a obrigação de julgar a profecia. Não coma tudo que lhe dão não, querido. Não coma tudo que lhe dão não, mesmo na igreja, nós temos que entender. Olha, nós temos uma pessoa conhecida nossa, e ela já foi daquele lugar lá, né, Dark Side, lá, o lado escuro da força. Vamos chamar assim, né, que é melhor, né, para não dar nomes às coisas lá. O lado escuro da força lá, tá, da Jornada das Estrelas. Jornada das Estrelas, né, Star Wars, Jornada das Estrelas, Você é americano, aí você fala mais bonito. Mas sabe, querido, tem aquelas pessoas, e ela dizia, olha, o que mais tinha nesses lugares, eram pessoas, ó, vá para a igreja e vá criar confusão lá. Vá lá e tira um irmãozinho, vá lá e tira uma irmãzinha, vá lá e tente nisso, vá lá e faça isso. Irmão, nós temos que entender que nem todo mundo, dentro dos 12 tinha um traidor, meu irmão, que comia o que Jesus comia, botava a mão no prato do Senhor, ele comia a comida do prato de Jesus, e o traiu. Então o amadurecimento, o autogoverno, ele blinda você. Sabe, aqueles irmãos chegam aqui comigo e eles estão feridos, e o ferido, ele gosta de ferir outros. Quem já percebeu isso? O ferido é perigoso. O ferido é complicado, porque ele chega já com uma metralhadora para dar um tiro. Coitado do pastor, muitas vezes leva um tiro sem ter nada a ver, né? E tem muitas vezes, eita, que essa luz vermelha aí, é o capeta que botou ela. Fila mais para lá. Eu já disse a Lula que luz vermelha é do cão, a azul é de Deus. A vermelha, vira para lá. Não tem assim, né? O diabo não veste vermelho, né? Ixi, amor, você está de vermelho hoje. Tem que orar isso aí. Silvinha também. Mas tem vermelho, preto e branco. Aí, a Silvinha está quase lá. Cristiano está. Mas sabe, queridos, precisamos nos blindar. Precisamos amadurecer nos relacionamentos. Precisamos entender que existe um outro lado. Nós precisamos, no nosso casamento, ter o autogoverno, o autocontrole. Só tem um ser humano na face da terra que tira a minha paz nesse mundo. Sabe quem é? Cristiane Nadoni. Ela sabe. Ela sabe onde mexer no parafuso ali. Sabe o botão? Ela sabe apertar o botão para me deixar nervoso. Mas eu tenho que exercer o autogoverno, tenho que exercer o autocontrole. Se ela está apertando o botão, eu sei que ela está apertando o botão, apertando até eu explodir, mas eu vou segurar. Eu também sei onde eu aperto o botão dela, e aperrei ela, que eu também, não sei se eu sou o único, mas eu aperrei ela também. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que aprender
para que o governo aconteça através de nós, nós precisamos amadurecer e entender que nós chegou. Eu vou expor Tati mesmo, porque ela é de casa, ela fica. Tati diz: não, olha, pastor, eu decidi sair desse departamento. E eu decidi ir para aquele, eu decidi fazer. Se é tu que decide. Ela ficou horrorizada com a minha resposta. Ela pensava que ia dizer um salmo. Ela pensou que eu ia ser bem espiritualizado. Eu disse: e é tu que manda agora, é? É tu que diz que vai e que não vai, é? Ela disse: eita mesmo, né? Já vi que eu tenho que... Isso é isso mesmo, tá? Não é tu que manda, não. Nem sou eu. É o Espírito Santo que vai conduzir ela para onde ela deve seguir ou onde ela não deve seguir. Mas nós queremos ter o governo. Mas sabe da brincadeira? Quem já jogou bola aqui? Eu já fui dono da bola, que eu jogava com um que só. Eu não vou dizer que eu era goleiro, porque Mazinho está aí, é meu amigo. Geralmente o goleiro é o que não serve para jogar na linha e bota o cara no gol para levar a bomba, né? Mas tem cara que tem talento feito Mazinho. Mas a história é o seguinte, sabe? O dono da bola, o coitadinho geralmente é um gordinho, eu não estou sendo gordofóbico. Aí chega o gordinho agora para ir para essas festas, né? Ganha uma bola de couro do pai, tá... espirraia tudo malaca lá, chega, olha e diz: eita bola, vamos jogar com essa bola que ela é boa, é de dente de leite, é filé, tá? Aí chama o gordinho: vamos jogar, tu vai jogar com a gente. Aí começa a tirar o time, e o gordinho lá com a bola na mão. O último cara que não tem mais quem escolher: então vem, dono da bola, vem pra cá. Mas o cara joga 3 minutos, só fulaninho, o dono da bola, sai. E entra, deixa fulaninho entrar agora, porque o gordinho nem suou. O gordinho nem suou, bichinho. E ele não entendeu muito bem a manobra ali, mas o coitado do cara, ele era o dono da bola. Ele é que era para ser o dono do time, porque senão ninguém jogava. Calma, vai chegar, Paulo, você vai entender agora. Mas no final das contas ele está assistindo o jogo. Mesmo assim é com Deus, a gente faz. Eita, agora você entendeu a história, né? A gente quer tirar Deus do jogo toda hora. O trabalho do homem é só ter que arrumar do jeito de tirar o gordinho do jogo. Para quê? E foi isso que a igreja fez no decorrer desses anos todos. Tirou o dono da bola do jogo. Não, a gente se resolve aqui. É fácil. Para que eu vou ter que incomodar Deus? Deus tem tantas coisas para fazer, Ele cuida das galáxias, Ele cuida das coisas. Ele arruma uma desculpa logo religiosa para não é? Não aquietar o espírito. Mas quantas vezes a gente tira Deus do jogo? Precisamos entender que Ele joga muito. Ele é uma mistura de caça-rato com Messi. Caça-rato com Messi e Cristiano Ronaldo. É ou não é? Joga muito. Sem ele não dá para fazer uma partida. Para onde você for, você tem que levá-lo com você. Para onde você for, tem que tomar decisões com ele. Sem ele não dá, sem ele não presta, sem ele não funciona. É isso que nós temos que entender. Todo o governo precisa dele estar junto. Eu tenho um irmão que trabalhava com a gente lá. Aí ele dizia: Deus me deu esses 3 filhos. Tu lembra, né? Deus me deu esses 3 filhos. Rapaz, Deus não deu, não. Deus estabeleceu um princípio e disse: olha, se você fizer aquilo, vai ter isso. Então você fez no mínimo 3 vezes para ter os meninos. Não, mas não foi desde que não. Deus estabeleceu o princípio. É isso que nós não entendemos, queridos. Deus, Ele não quer governar a tua vida do ponto de vista de poder. Ele quer governar a tua vida do ponto de vista de autoridade. Você sabe qual é a diferença de poder para autoridade? Eu vou te dar a definição. Eu tenho aqui, eu gostei, eu achei interessante isso. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. E a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que quer, por causa da sua influência pessoal. Diga uau! Deus não quer usar o poder dele
para que você seja filho? Ele quer usar autoridade. E essa mesma autoridade Ele nos deu. Mas nós muitas vezes queremos que o mundo engula. E se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. A gente, quando prega e evangeliza, fala mais de inferno do que do amor de Deus. Quando a gente tem que falar do amor, a gente não está fazendo propaganda para o Darth Vader. Nós estamos fazendo propaganda para o Luke Skywalker. Vocês não assistiram, não é possível, assiste Star Wars. Mas tem gente que faz mais propaganda do Darth Vader. E o Luke lá, está lá, o coitado, ninguém fala do Luke. Precisamos entender, queridos, Deus, Ele quer governar, mas através da autoridade que Ele nos deu e os princípios que Ele nos estabeleceu. Então existem princípios que Ele estabeleceu e Ele deixa você governar sobre os princípios. Mas os princípios nos incomodam, porque nós começamos a criar princípios próprios. Nós não queremos... Tu me saculeja a mão assim quando estiver perto, viu? Bem discreto. Então nós queremos começar a criar os nossos próprios princípios. Aí sabe o que aparece com o nome? Religião. É o nome que o homem criou para estabelecer os próprios princípios. Pode isso, não pode aquilo, pode assim, pode não assado, pode assim, pode assado, parará, parará. Está pior do que a lei mosaica, que tinha 600 e poucas ordenanças. Criamos várias ordenanças. Várias ordenanças. Pode isso, não pode aquilo, pode assim, não pode assado, pode parar. Então nós criamos regras. Nós começamos a querer, através da religião, usar não mais a autoridade que Deus nos constituiu, mas o poder que você quer exercer sobre as pessoas. Então nós oprimimos as pessoas, nós coagimos as pessoas. Nós sempre falamos aqui na igreja, você é mais importante que qualquer serviço que você pode fazer aqui na igreja. Eu gaguejei um pouquinho no final. Você é mais importante do que qualquer serviço que você possa fazer aqui na igreja. Porque você quer ver um exemplo interessante? Nós tínhamos uma antiga líder de louvor, saiu da igreja. E começou as especulações no louvor. Eleições. E se é eleição, é assim que funciona. São Felipe era o vice e já vai assumir. Pronto, virou agora o governo mesmo, né? Mas que é uma coisa, eu gosto de fazer isso, as pessoas não entendem. As pessoas pensam que eu sou maluco, esquecido, debilóide, alguma coisa desse tipo. Quem é do louvor aqui, levanta a mão, para eu ver quem faltou do louvor aqui já para... Levante bem, porque se eu não anotar seu nome, bota na cadeira. Geazi está ali, amém. Quem foi que participou da reunião que eu disse que Felipe era o líder do louvor? Quem estava na reunião? Ninguém? Não teve essa reunião. Mas eu deixei Felipe exercer o quê? Ele vai aprender a exercer o quê dele? A autoridade. Porque se eu tivesse feito, olha, a partir de hoje é você, aí eu tinha dito, olha, o poder está na mão dele. Aí lá ia Filipão, todo com o peito estufado, já começava a falar espiritualizado, porque quando você delega poder a uma pessoa, ele já muda a voz, para parecer mais santo. Não é verdade? E se for orar, é pai de Abraão, Isaac e Jacó. E não é teu pai não, é pai desse povo todinho, não é teu pai não. Chama de pai. Pai de Abraão, Isaac e Jacó. Nós consagramos esse hino. Começa a ficar todo espiritualizado, só porque foi delegado poder. Mas ele não tinha autoridade nenhuma para exercer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Isso serve para nós. Nós queremos poder, nós não queremos autoridade. A autoridade é delegada a nós, para que nós cumpramos aquilo que Ele chamou. Está na Bíblia, a promessa dEle vai se cumprir. Mas nós não queremos estudar a palavra. Nós não queremos nos aprofundar do que nós somos responsáveis. Nós não queremos bater no peito e dizer, olha, eu errei. E aprendi com o meu erro, vou crescer mais um degrau. Já não vou mais errar naquilo. Daqui a pouco eu não erro mais naquilo outro. E daqui a dia você vai melhorando. Como você estava 2 anos atrás, com o começo daquela Covid?
Sabe, porque eu anotei 3 coisas muito importantes sobre governo, autogoverno. Aleluia. Esteja pronto para obedecer o Espírito Santo. No autogoverno, você tem que estar pronto para obedecer o Espírito Santo. A outra coisa, resista aos impulsos. Resista aos impulsos. Sabe, existem palavras em que um esposo ou uma esposa lança num casamento em que ela nunca mais vai conseguir apagar aquilo que ela disse. Cristiano me chamou de Jamanta há 20 anos atrás. Eu era gordo, irmão. Eu pesava 130 quilos. Ela me chamou de Jamanta há 25 anos atrás, não foi, Cristiano? Eu nunca mais esqueci. Você me chamou de Jamanta. Não, não era nesse sentido, era no outro sentido. Não, você me chamou de Jamanta, que era aquele cara gordo lá. Então resista, irmão. Não fale. Não fale, não deixe a alma falar. Governe os seus sentimentos. Governe a sua ira. Governe os desejos carnais que nós temos de fazer as coisas erradas, não só de pecado, os desejos carnal também é muita coisa que nós fazemos licitamente. Tudo aquilo que nos afasta da comunhão ou da presença de Deus são desejos que não agradam a Deus. Podem ser lícitos ou ilícitos. Precisamos ter o autogoverno para que nossas emoções não caiam em ciladas e mentiras, que o medo não nos deixe dominar, porque como é que nós vamos ser dominados pelo medo? Sabe, o rei Josafá, quando ele teve medo, ele correu para os pés do Senhor e clamou um jejum nacional. Então a situação chega, ele quer ver como é que você se depara com aquela situação, como é que você reage a determinada situação. Como é que você tem reagido quando as circunstâncias chegam para você? Demonstra o nível de governo que você tem das tuas emoções. Sabe, precisamos entender que hoje a sociedade ela está perdida e ela precisa de uma luz, e ela precisa de uma direção, e essa direção não vai vir de outro canto se não for da igreja, e a igreja precisa entender que para ela ajudar o perdido, ela precisa primeiro se ajudar, e ela precisa se ajudar, ela tomando o quê? O controle da situação dela primeiro. Às vezes eu brinco com os irmãos, rapaz, o diabo está de licença prêmio. Por quê? Porque só os irmãos da igreja já trabalham por ele aqui, aperreando um ao outro, aperreando situações, coisas que você vê. Ah, mas misericórdia, mas está lá escrito em Paulo. O filho do cara tinha relações com a madrasta. Já existia coisas mais absurdas do que existem hoje. Isso não é de hoje que o homem faz isso. Quando o homem decide não governar a sua própria vida, ele cai. Ele começa a se deparar com desejos, com situações e com mentiras que nós começamos a tratar como verdade e governamos com base na mentira. O que é que o diabo faz? Ele tenta confundir a cabeça da gente. A verdade é mentira, a mentira é verdade. Quando ele não consegue mais dominar a nossa vida, ele começa a lançar dardos para querer que nós fiquemos tontos, perdidos. Existe uma autoridade, existe um poder sobre a tua vida. A presença do Espírito Santo dentro de você te fortalece em determinadas situações de fraqueza. Então toma conta da tua vida, assume o controle dela, não deixa ser guiado por coisas. Sabe, eu fico vendo, e eu estava até dizendo, Cristiano, eu vou nevar meu cabelo também, está na moda. Não é que eu fiquei com vontade de nevar o cabelo também, rapaz? Graças a Deus pelo Espírito Santo que não deixou. Mas quantas vezes, querido, não o problema no cabelo, mas quantas outras coisas nós fazemos
porque virou moda, porque as coisas estão fazendo. Eu ia ficar bonito, não ia ficar, não, Rosi? Rosi está rindo até agora. Já está um bocado nevado, né? Sabe, queridos, precisamos entender que nem tudo nos convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque eu tenho governo das minhas coisas, das minhas ações, dos meus desejos. Sabe, eu amo comprar tênis, eu amo comprar relógio. É que remédio eu compro muito também, mas não gosto. Eu prefiro comprar relógio. Eu gosto de comprar roupa, eu vou na cidade, eu vou num shopping, eu compro 5 camisas, que Cristiano passa 3 horas e não compra nenhuma meia. Mas nem tudo me convém. Sabe, chega um ponto em que você diz, caramba, para que eu estou juntando tudo isso? Para que eu estou fazendo? Por quê? Compulsão, desejo, consumismo. Quantas coisas nos são lícitas e tomam o nosso tempo, e nós não somos mais espirituais como deveríamos ser. Por quê? Porque as coisas naturais tomam o nosso tempo. É 1 hora de Instagram, 1 hora de TikTok, 1 hora de Netflix. É verdade, querido. Eita, não vou nem dar para orar, estou tão cansado hoje. Ler a Bíblia, então, nem se falar. Tem gente que esqueceu a Bíblia quando passado, ainda está ali. Ele nem notou ainda que está sem Bíblia. Não é bonito no arrebatamento? Só sobe quem está com a Bíblia na mão. Os irmãos vão, ai, pastor, minha Bíblia está por aí. Eu disse, meu irmão. Já pensou se tivesse esse pré-requisito na hora, hein? Baixa logo no aplicativo, no celular, que diz logo, não, está aqui, está aqui. Nem no celular tem gente que tem, querido. Sabe, nós não temos tempo de devocional, nós não temos tempo de intimidade, nós não temos tempo, e queremos governar. Essa história de governo é de igreja que trabalha com, como é o nome? Prosperidade. Porque a prosperidade só fala, não, nós trabalhamos com o que a palavra diz. Mas nós queremos que você entenda que não é assim. É você sendo quem você foi chamado para ser. Porque as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Quer dizer, eu não estou aqui trabalhando para você correr atrás de bênção, não. Eu estou trabalhando para a bênção correr atrás de você. Porque o que você está querendo ganhar no trabalho já está disponível para você no filho. Sabe, querido, existem colunas na nossa sociedade que nós precisamos reposicionar a igreja dentro dela. Precisamos reposicionar nas escolas. Sabe, é um absurdo as coisas como estão acontecendo dentro das escolas e a igreja calada. A igreja não se posiciona. Queridos, 2022 nós temos que trabalhar em cima das escolas. Porque você quer mudar uma sociedade, alcança os filhos. Se nós não tomarmos cuidado hoje, essa geração nossa da adolescência, essa geração não a nossa, mas a que está lá fora está perdida. Uma geração fútil. Uma geração sem parâmetros, sem pai, sem mãe. Que se deprime. Que vai lá procurar conselho, procurar coisa, quando na verdade só precisa de um pai, de um amor, querido. Nós precisamos ser pais, porque faz parte do governo, a paternidade faz parte do governo. Nós não honramos mais as pessoas mais velhas. Eu sou do tempo que nós pedimos benção pai, benção mãe, porque nós reconhecíamos que a bênção do pai sobre a nossa vida era importante, e existe uma bênção do pai por filho, ao ponto de Jacó e Esaú criarem confusão, porque eles queriam a bênção do pai. Mas hoje nós nem ligamos. Os velhos estão aí, há uns velhos chatos que não entendem o que eu quero, e eu preciso pedir autorização. Eu vou fazer 18 anos, eu vou sair. Vai dar certinho o teu caminho um dia.
precisamos entender e honrar pai e mãe, porque é um governo que existe sobre nós. Como nós não honramos pai e mãe, nós vamos honrar o pastor da igreja? Vai nada. O dever de casa a gente traz na praça, né? O costume de casa. Por isso que tantas dificuldades de submissão, por isso que tantas dificuldades de nos relacionarmos como liderança. Você dá uma ordem, vira as costas, quando vê, está tudo diferente do que você disse para fazer. Então, precisamos entender o governo. E o último que eu quero falar para vocês, você não governa sozinho. Você não foi feito para governar sozinho. Primeiro, você tem que saber que para governar você precisa ser governado. Segundo, você precisa entender que você tem que ter um autogoverno. E o terceiro é que você é chamado para a igreja, eclésia, é uma assembleia, onde existem lideranças, onde existe pastoreio, sim, mas nós não lideramos e pastoreamos sozinho. Eu estava tomando um shake no melhor shake de Olinda, aqui em Jardim Atlântico. Opa, brincadeira, né? Bairro Novo, lá no Olinda Shopping. E Ana me disse: o que está faltando para a gente no Bairro Novo? Falta o povo entender que ele tem que ir. Porque dinheiro não é não, eu não tenho medo nenhum de fazer um fiado de 60 mil por mês. É o aluguel de lá. Não tem problema. Eu tinha um chefe que ele dizia que um homem para ser homem tem que ter um carnê, uma mulher para PRA e um menino para levar na escola. Um homem para ser homem tem que ter um carnê, tem que ter um fiado bom, para não acordar de madrugada para orar mais, não. Mas como é que a gente vai montar uma estrutura para atender uma igreja daquela? Nós não temos. Sabe, existe um governo disponível para nós. Nós vamos em 2022 avançar, eu não sei como, nem tem porquê, mas não sou como, não é na minha força. Eu tenho uma foto da gente, quando a gente alugou esse lugar aqui, em que eu sentei do outro lado da praça, porque a ideia era tão grande para o que eu queria. Eu vinha de um escritório onde a gente fazia um culto num terraço, na garagem. E eu vim para cá, não cabia dentro da minha cabeça, eu fui me afastando para ver se de mais longe diminuía, e entrava na cabeça, mas não diminuía. E foi quando o Espírito Santo disse: é porque não é para entrar na sua cabeça, essa é uma ideia minha. Sou eu que estou fazendo. Então você tem que entender que os planos de Deus de governo não vão caber na tua cabeça. É por isso que você não acredita que vai acontecer. Porque não entra na tua cabeça, mas não é na tua cabeça, é na cabeça dele. É o dono da bola, é ele que vai fazer você jogar, é ele que vai fazer você o vencedor. É você entender que com ele é possível. Mas nós precisamos governar. Nós fomos estabelecidos como embaixadores dele aqui, para que nós pudéssemos governar e avançar. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, onde você chegar, você vai fazer a diferença. Onde você chegar, você vai ser influência. Quem nunca teve um amigo do trabalho do mundo que disse: rapaz, tu é diferente, né? O que é que tu tem? Quantas vezes? Quantas pessoas aqui não foram chamadas para estar aqui conosco porque ou um filho conheceu o colega da escola que chamou ele, ou que foi um colega de trabalho que chamou ele, que trabalha com ele, e está aqui conosco. É para isso que Deus nos chamou. 2022 é um ano de governar, mas você começa governando a si mesmo, e nós vamos avançar, querido, em áreas, nas áreas, nas colunas em que a sociedade precisa. O projeto Mais Amor vai ser expandido, o projeto de evangelismo vai ser expandido, o projeto de construirmos um lugar novo vai ser expandido, o projeto de crescermos e transformarmos escolas, e transformarmos clínicas, e transformarmos prisões, vai avançar. E como vai ser? Eu não sei, só sei que vai ser assim. Porque Deus tem pressa, os dias estão chegando. Enquanto você se preocupa em juntar coisas na terra, as coisas do céu estão aguardando. A Bíblia fala que a criação aguarda com expectativa os filhos. Sabe, todo dia a criação ali acorda e diz: é hoje.
É hoje que essa bênção vai entender porque ele veio. É hoje que ele vai tomar as chaves da vida dele e vai governar a situação que ele está passando. Ei, aquilo que você é chamado e que você está sendo oprimido hoje, é aquilo que Deus quer que você faça crescer, para que resplandeça a glória dele na tua vida, e você possa trazer perdidos e pessoas que não conhecem esse poder e esse amor de Deus pelas pessoas. Então nós precisamos mudar a situação, nós precisamos trazer as pessoas para esse evangelho. Nós temos uma igreja de mais de 15 mil membros, eu sonhei com essa igreja, 15 mil membros, uma igreja, onde é que vai caber? Não sei, a gente constrói, o problema é trazer os 15 primeiro, depois a gente constrói. E quem vai pastorear 15 mil pessoas? Não olhe para mim não, eu já endoido com 500, é você. Você é chamado para governar, você é chamado para fazer as pessoas crescerem. Não te cuida só das tuas coisas, cuida das coisas do Senhor. Agora se submete porque você precisa ser governado para que você governe. Você precisa ter controle das tuas emoções. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque não são mais as minhas coisas, mas as coisas do meu Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Então essas prioridades que são mudadas na nossa vida, que vai fazer nós governarmos. Se você está correndo atrás de dinheiro, se você está correndo atrás de saúde, se você está correndo atrás de um marido, tem alguma coisa errada. Não vai dar para eu acabar essa pregação hoje, não. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí você vai ter que fazer o quê? Vou voltar para o primeiro artigo. Qual é o primeiro artigo? Eu preciso ser governado. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude. Quando ele vai me ajudar, ele já está pronto. Estou aqui à disposição. Diga. Só estou correndo atrás de dinheiro faz 25 anos e não consigo alcançar o bicho. O bicho corre, viu? Se você já experimentou a lei da semeadura, e você começa a semear, e você começa a ver o dinheiro diminuindo a velocidade. E daqui a pouco você não alcança ele, você passa ele, ele começa a correr atrás de você. E começa a chegar dinheiro em você, que você nunca pensou que chegaria. E começa a chegar oportunidades que você nunca pensou que chegaria. E você começa a ver a sua saúde mudando. E você começa a ver a tua vida familiar mudando. E você começa a ver o teu ambiente mudando. Você começa a ver o teu caráter mudando. Se você é crente há mais de um ano e teu caráter não mudou nada, tem alguma coisa errada. Governe. Governe. Governe a sua vida. Ei, coisa mais feia é um cara chegar do mundo e dizer, eu já vi, para viver dentro de igreja num ambiente desse, porque os próprios crentes esculhambam o negócio. Crente passando perna dentro da empresa, crente roubando dentro da empresa, crente mentindo para faltar na igreja, ou para a empresa. Como pode querer governar alguma coisa dessa forma? Precisamos entender que o governo de Deus foi liberado para os filhos. O governo de Deus foi liberado para os filhos. Nós fomos chamados, ei, sujeitai e dominai. Sujeitai e dominai. Cristo naquela cruz restabeleceu a condição estabelecida no começo do Éden. O princípio e o propósito da criação do homem foi restabelecido. Só que nós não vivemos mais na dispensação dos anjos. Nós não vivemos mais na dispensação das teofanias, das manifestações claras e evidentes da pessoa de Deus. Nós não vivemos mais na dispensação de Jesus, porque Ele já veio, já viveu, já morreu, já ressuscitou. Nós vivemos na dispensação do Espírito, porque Ele sabia que sozinho nós não conseguiríamos. Mas na dispensação do Espírito, Ele veio fazer morada dentro de você. Por isso que quando você fala mal da vida das pessoas, eu vou acabar quebrando esse negócio, vou até parar. Tem que devolver segunda. Sabe, por isso que quando você fala mal de uma pessoa, dói dentro de você. Por isso que quando você dá ouvido a uma pessoa que fala mal das outras, você sai, parece que levou uma pisa. Eu vou tomar um remédio, foi uma virose. Para de ser inocente, criatura. É porque tu está se alimentando da comidinha do capeta. Alpiste do capeta. Aí você come o alpiste do capeta e pensa que vai estar passando mal por causa de uma virose. Não foi virose. Você emprestou teu ouvido ao cão.
Sabe, a pessoa começou a falar de outra, eu levanto e vou embora. Eu não vou ouvir pessoas maldicentes. Por quê? Não, porque não faz mal para ela não, faz mal para mim. Eu saio carregado, que se chegar uma bateria de celular em mim, ele carrega na hora. Você pensa que é brincadeira? Existe um mundo espiritual por trás de tudo isso. E você faz de conta que não acontece. Porque por você achar que fazer de conta que não acontece, não vai acontecer com você. Aí é que você leva cacete mesmo, filho. Entenda quem você é. Entenda a autoridade que está sobre a tua vida. Você foi chamado para governar. Deixa eu te falar uma coisa. No mundo, ou você manda, ou você é mandado. Existe um abismo de livros entre quem manda e quem é mandado. Mas Deus te chamou para governar. Não importa o status que você tem, não importa a tua condição financeira, porque o governo, ele não exige isso, porque existem pessoas exercendo cargos simples, mas que existe uma autoridade, uma honestidade, uma lealdade, que as pessoas olham, rapaz, esse cara tem alguma coisa diferente. O cara parece que é um delegado, o cara parece que é um polícia, porque ele tem porte, ele tem autoridade, ele sabe quem é, ele se posiciona, ele sabe como fala, ele sabe como, diante de determinadas situações, ele reagir. Então você vê que aquela pessoa é a pessoa inteira, ou íntegra. Então você se anima, você começa a tomar conta daquilo que Deus te chamou para fazer. A gente falta 10 minutos, estão trazendo já as crianças, né? O berçário estão pegando lá, né? Ótimo. 2022 será um ano diferente. 2022, Deus me mostrou, é porque eu não vou ler para vocês agora, mas 1 Samuel capítulo 20, Davi na caverna de Absalão, Adulão, desculpa, fui ver o relógio ali e misturei. Eu não sou mulher, mulher faz 3 coisas ao mesmo tempo, eu faço uma só. Na caverna, sabe quando você, vou ler só esse versículo para você ver uma coisa. 1 Samuel 22, 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam, vê as qualidades das figuras, viu? Vê as qualidades das figuras. Se achavam em aperto, todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram eles uns 400 homens. Só tinha uma turminha boa, para você que vive reclamando da igreja, olha os caras que andavam com Davi. Só menino bom, mas eles entenderam a mensagem que Davi estava passando. Sabe, Davi entendeu que precisava esperar que esses homens se transformassem nos valentes de Davi. Sabe, hoje Deus está chamando você para ser um valente dele. Você tem que entender que Deus te chamou para ser um valente, para fazer a diferença. Sabe, teve desses homens, quando você vai para 2 Samuel capítulo 23, ele começa a falar dos valentes de Davi. Teve um camarada que matou tanto nego, que acabou a luta e ele não conseguia soltar a espada com a mão, tamanha adrenalina que existia dentro dele. Os homens que Davi matou Golias. Teve um camarada que matou o egípcio, que os caras disseram, tu não vai andar mais com a gente não, porque o teu feito foi maior do que o de Davi, e se tu andar com a gente vai apagar a luz de quem tem que brilhar, e quem tem que brilhar é o nosso rei. Veja que consciência, querido. Veja que consciência. E eram dos quebrados, eram dos amargurados, eram dos perdidos. Esse cara fez coisas maiores. Ei, Deus está te chamando para ir em lugares mais altos que eu vou. Deus está te chamando para voos mais altos que eu vou fazer. Porque nós somos uma plataforma de lançamento. Nós queremos te projetar para o sucesso. Nós queremos te projetar para aquilo que Deus te chamou para fazer, meu filho. Venha. Venha. Venha, querido, venha ver sua vida transformada. Eu conheço gente que chegou aqui, nem cachorrinha tinha para puxar. Não tinha nem a corda, nem a cachorrinha, não tinha nada para puxar. Ele se puxava. Deus está transformando a vida das pessoas. Deus está transformando a fé das pessoas. Deus está transformando a alegria das pessoas em servir a Deus. Porque Deus tem fome, Deus tem sede e Deus anseia para que os filhos manifestem a glória dele aqui na terra. E Deus conta com você para ser o melhor profissional.
mas não soberbo. Oi, pastorzinho. Deus conta com você para você ser o melhor profissional. Deus conta com você para você ser o melhor filho. Deus conta com você para ser o melhor professor. Deus conta com você para ser o melhor vendedor. Deus conta com você para ser o melhor advogado. Deus conta com você para ser o melhor militar que existe aqui. Deus conta com o melhor engenheiro, com o melhor arquiteto. Deus conta com o melhor segurança. Deus conta com o melhor policial, para que brilhe e resplandeça a glória dele lá fora. E que nós possamos ser um valente, estabelecido por Deus na terra, para fazer acontecer o terror na casa do capeta. E as portas do inferno não vão prevalecer. As portas de 2022, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, porque a igreja está tomando consciência. A igreja de Cristo está tomando consciência